Israel e Irã, dois países que ocupam um papel central no Oriente Médio. Em um cenário de tensões constantes, essas duas nações representam não apenas forças militares poderosas, mas também ideologias que moldam a geopolítica global. Hoje, vamos além das manchetes. Vamos explorar as raízes dessa rivalidade e comparar essas duas forças que podem decidir o futuro da região. Para entender essa disputa, é essencial olhar para a história. Israel, fundado em 1948, surgiu no contexto de uma busca por uma pátria judaica após séculos de perseguições. Já o Irã, uma civilização milenar, se transformou profundamente após a Revolução Islâmica de 1979, que trouxe o regime teocrático ao poder. Ambos são potências regionais, mas têm motivações e visões de mundo bem diferentes. Israel é uma democracia tecnológica, cercada por nações árabes que, por muito tempo, questionaram sua existência. Enquanto isso, o Irã é um Estado teocrático que busca expandir sua influência no Oriente Médio, apoiando grupos como Hezbollah e Hamas. Israel tem uma das forças militares mais avançadas do mundo, com tecnologias de ponta como o Domo de Ferro, que intercepta mísseis inimigos com precisão assustadora. Suas tropas são pequenas, mas altamente treinadas. E não esqueçamos de seu suposto arsenal nuclear, algo que Israel nunca confirmou nem negou. O Irã, por outro lado, possui uma força militar numerosa e diversificada. Seu programa de mísseis balísticos é um dos mais avançados do Oriente Médio. Além disso, o Irã utiliza forças por procuração, como o Hezbollah, para expandir sua influência sem engajar diretamente seus soldados em conflitos. Israel, com forte apoio dos Estados Unidos e de países europeus, utiliza sua diplomacia para isolar o Irã e firmar laços comerciais e tecnológicos com nações vizinhas, através de acordos como os Acordos de Abraão. A influência de Israel vai além da guerra. O Irã, por outro lado, usa sua ideologia revolucionária para conquistar aliados em todo o Oriente Médio e América Latina. Ao se posicionar como uma voz contra o imperialismo ocidental, o Irã se apresenta como um defensor dos oprimidos, especialmente entre as nações muçulmanas. Mas toda força precisa de combustível, e a economia de um país pode ser o fator decisivo em um conflito de longo prazo. Israel, apesar de pequeno, é uma potência tecnológica. Suas inovações em cibersegurança, medicina e agricultura têm garantido um crescimento econômico constante. O país é um dos mais prósperos da região, o que reforça sua capacidade de manter uma defesa moderna e eficiente. O Irã, por outro lado, depende fortemente de sua indústria de petróleo, que tem sido severamente afetada por sanções internacionais. Embora tenha uma população muito maior, seu desenvolvimento econômico tem sido limitado, o que coloca em risco sua capacidade de sustentar uma corrida armamentista a longo prazo. Um levantamento feito pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e atualizado pela última vez em fevereiro de 2023 mostra que o Irã tem um contingente militar de 650 mil pessoas e que a Guarda, que é uma divisão importante das Forças Armadas iranianas, é responsável por 190 mil combatentes. Trata-se do segundo maior contingente do Oriente Médio, atrás do Egito. Já Israel tem 175 mil militares, entre exército, marinha, aeronáutica e outras forças. Esse número, no entanto, não considera os reservistas convocados quando há conflito. O grande diferencial de Israel é a posse de bombas nucleares. De acordo com a Federação dos Cientistas Americanos, Israel é o único país da região que possui armamento nuclear, embora o governo israelense não reconheça possuir bombas. O Irã tem enriquecido urânio a um nível próximo do necessário para se criar uma bomba nuclear, segundo um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica obtido em 2023 pela agência France Presse. No entanto, não há indícios de que o país tenha ogivas nucleares. O governo iraniano tem desempenhado um papel oculto na guerra. Oficialmente, critica a violência empregada por Israel na faixa de Gaza.
extraoficialmente, patrocina o Hamas, que tem cerca de 20 mil combatentes e que luta em seu lugar por meio de uma guerra por procuração. O Irã também participa de conflitos no Oriente Médio por meio dos outros grupos que patrocina. Um deles é o Hezbollah, que tem um contingente militar superior ao do Líbano, país que o grupo armado utiliza como base. Os cerca de 20 mil Houthis que lutam na guerra civil no Iêmen também recebem apoio iraniano. Quantidade de tanques. Segundo o Global Firepower, o Irã tem 1.996 tanques disponíveis para uso em combate, enquanto Israel tem 1.370. O Irã dispõe de um estoque com 550 e uma unidades entre caças, helicópteros e outros formatos de aeronaves. Em Israel, esse estoque contabiliza 612 aeronaves. Mísseis são a peça-chave do potencial iraniano. O país tem mísseis principalmente de curto e médio alcance, capazes de atingir Israel, países do Golfo, bases militares dos Estados Unidos na região e também partes da Europa. O programa de mísseis de longo alcance do Irã foi paralisado como parte de acordo nuclear firmado com países estrangeiros. Apesar do acordo, há suspeitas por parte da comunidade internacional de que o projeto pode ter sido retomado e que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares mais poderosas. Sistemas de defesa potentes e tecnológicos são utilizados por Israel. O Domo de Ferro, escudo antimísseis utilizado diversas vezes desde o início do conflito entre o país e o Hamas, é apenas um dos sistemas disponíveis em território israelense. Iron Beam e Estilingue de Davi também são opções sofisticadas e eficazes utilizadas pelas forças israelenses. Após a morte de Haniyeh, o Ayatollah Ali Khamenei, chefe supremo do Irã, declarou que o país se vingaria e alertou que Israel havia dado base para uma punição dura e uma vingança muito difícil. Segundo autoridades iranianas, somente um cessar-fogo em Gaza impediria um ataque a Israel. O Irã, juntamente com aliados como o grupo extremista Hezbollah, lançaria um ataque direto se as negociações previstas para essa semana fracassassem ou se houvesse indícios de que Israel não está colaborando com as negociações. A rivalidade entre Israel e Irã vai muito além de bombas e mísseis. Ela é um reflexo de uma luta por influência, ideologia e sobrevivência. Enquanto Israel busca assegurar sua existência em um mar de incertezas, o Irã tenta remodelar a ordem regional com base em sua visão de mundo. E no meio disso tudo, milhões de pessoas em ambos os países compartilham algo em comum: o desejo de viver em paz, apesar das políticas e armas que muitas vezes os colocam em lados opostos. O futuro do Oriente Médio é incerto, mas uma coisa é clara: Israel e Irã continuarão sendo peças-chave nesse xadrez geopolítico. Resta saber se seus líderes escolherão o caminho do diálogo ou da destruição. E aí, qual você acha que é o futuro dessa disputa? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!